Livro dos Salmos, Salmo de número 19. Lembrando os irmãos que estamos fazendo uma sequência de exposições no Livro dos Salmos. Nós adiantamos ao Salmo 22, dias atrás, visto ser a celebração e a lembrança do sacrifício do Cordeiro em nosso lugar, mas aqui estamos de volta então para o Salmo de número 19. Convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, atento ao texto, observando, anotando aquilo que for importante para você e que nós recebamos aqui da palavra do Senhor para alimentar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor. Eu leio com você Salmo 19, que diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra. Nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me também das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus abençoe, queridos irmãos, a palavra lida e que ela possa falar ao nosso coração. Nós estamos meditando no livro dos Salmos, como já dissemos, e o livro dos Salmos, para sua lembrança, ele é composto de 5 livros dentro deste livro. E o primeiro livro vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Estamos, portanto, aí mais ou menos no meio do primeiro livro do Saltério. Meus irmãos, 2 divisões naturalmente se percebem na estrutura dessa peça poética aqui de Davi. Se você percebe, no Salmo 19, do verso 1 ao 6, o salmista exalta a glória de Deus nos céus, na sua criação. Do verso 7 ao verso 14, o salmista, ele exalta as maravilhas da lei de Deus, que serve de luz para os homens sobre a terra, de maneira pela qual Deus manifesta a sua presença entre os homens. Os estilos dessas 2 partes, eles são tão distintos, são tão diferentes, que alguns críticos chegam a pensar ou a entender que na verdade aqui são 2 salmos, são 2 composições literárias distintas, de 2 autores, quem sabe diferentes também, e que num dado momento o texto bíblico ajuntou esses 2 textos, fazendo aqui um único salmo. Nós não podemos ter uma garantia explícita de tudo isso, são apenas algumas proposições de alguns estudiosos. No geral, nós entendemos como judeus que é um salmo de Davi, que é uma peça do grande rei do passado e que é uma peça única. Os estilos que essas 2 partes aparentam são tão diferentes que alguns críticos então vão trazer esta possível compreensão de 2 salmos. O salmista apresenta diferentes espécies de revelações, uma mediante a natureza, outra através dos escritos inspirados.
Na primeira parte, do verso 1 ao 6, ele fala do testemunho de Deus através da criação, e o nome de Deus que ele vai usar é o nome El, lá da língua hebraica, é o nome que mostra Deus como o Altíssimo, como o Supremo Criador, e está aí contido nos versos 1 a 6, onde aparece o nome de Deus, especialmente no versículo 1. Mas também, nos versículos 7 a 14, na segunda parte do Salmo, ele vai usar o nome Iavé, que é o nome pelo qual o Senhor se tornou mais conhecido entre os judeus, o nome pelo qual ele se revela a partir de Moisés, e isso é reforçado em todo o culto de Israel. Meus irmãos, nesse salmo aqui eu quero compartilhar com a igreja nessa noite sobre o tema: a revelação de Deus aos seus eleitos é completa. A revelação de Deus aos seus eleitos é completa. Eu quero trazer aqui 3 divisões homiléticas, quem sabe para nos ajudar a compreender a estrutura do salmo, mas espero que, mesmo que você não capte, ou mesmo que você não se firme nessas divisões apresentadas, que o conteúdo trazido possa ser luz à sua vida, bênção de Deus ao seu coração. A primeira divisão que eu apresento é a suficiência e a limitação da revelação geral. Ou seja, nós cremos que a revelação geral de Deus, ela é plena, ela é completa, ela é suficiente, mas para nós ela tem uma limitação. Calvino, João Calvino, o reformador do passado, ele vai dizer que, expondo aqui o Salmo, ele vai dizer que Davi, com o intuito de encorajar os fiéis a contemplarem a glória de Deus, põe diante deles, em primeiro plano, um espelho dessa glória na textura dos céus e na admirável ordem da sua estrutura, para que nós pudéssemos assim visualizar a glória de Deus estampada na criação. E em segundo plano, diz Calvino, ele direciona os nossos pensamentos para a lei, na qual Deus se faz mais familiarmente conhecido do seu povo eleito. O poeta, meus irmãos, aqui, ele usa uma figura de linguagem chamada sinédoque. Então, você que gosta de literatura, gramática, né, na língua portuguesa, você vai encontrar aí essa figura de linguagem chamada sinédoque. O que é uma sinédoque? Uma sinédoque é aquela figura de linguagem que caracteriza pela substituição de um termo pelo outro, e muitas vezes ele indica a parte mais restrita pela parte mais extensa, ou seja, o todo indicado pela parte. Então é isso que o salmista propõe aqui. Ele apresenta os céus de uma maneira generalizada, e depois ele vai apresentar o caminho do sol e a beleza do sol, os astros ali no firmamento, e ele fala então com isso a respeito de toda a criação de Deus. Ele se propõe a falar da glória da criação, mas reduz toda essa criação ao olhar para o céu e particularmente o caminho do sol no seu percurso. Ele se propõe a falar dos céus e fala somente do sol. Se você percebe aí, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus. E ao invés de discorrer sobre todo o firmamento e a grandeza sideral, ele foca no caminho do sol. Meus irmãos, isso é uma sinédoque. As Escrituras demonstram que a criação revela atributos do próprio Deus, sendo então a mesma, essa criação, uma fonte da sua revelação, ou da revelação do ser divino a toda a sua criação, ou as suas criaturas, particularmente as suas criaturas racionais. Na observação da criação, nós percebemos, por exemplo, que há um ser inteligente. Tanto é que uma grande parte dos cientistas que acreditam num elemento criador, seja ele o Deus da Bíblia, ou seja ele qualquer outra mente inteligente, muitos cientistas apelam para esse recurso, dizendo que existe um criador sim, e eles vão chamar esse criador então de designer inteligente, ou seja, aquele capaz de criar com inteligência, com grandeza, é um ser, nós não o conhecemos, afirmam então os cientistas dessa linha criacionista. Muitos deles nem cristãos são, mas afirmam que existe um Criador.
apontam esse Criador como aquele que arquitetou, como aquele que desenvolveu toda a estrutura da criação. Existe, portanto, uma mente inteligentíssima por trás de toda a obra da criação. Nós, cristãos, claro que pela revelação bíblica e pela revelação do próprio Espírito Santo ao nosso coração, confirmando a Escritura, nós cremos que essa mente inteligente, esse designer inteligente, é o Deus que se nos revela pela palavra e é o Deus que se nos revela especialmente por seu Filho Jesus Cristo. Também, na observação da criação, meus irmãos, percebe-se um ser ilimitado. Olha a capacidade de raciocínio, de inteligência, de conhecimento, de discernimento, de criação nesse ser. É um ser ilimitado na sua grandeza, é um ser ilimitado na sua expansão, na sua dimensão. Como lemos lá no texto do profeta Isaías, ele mede os céus a palmos, ele toma na concha de sua mão as águas do oceano, é um ser ilimitado. Na observação da criação também, meus irmãos, se vê ordem, tanto é que a palavra mundo, originada lá do grego, cosmos, significa ordem. O que aponta para um Criador organizado, um Criador que demonstra na própria criação os traços da sua existência. Paulo Anglada foi um pastor nosso falecido há pouco tempo atrás, ano passado, salvo engano, e o Paulo Anglada, num dos seus livros de teologia, ele diz que o macrocosmos, ou seja, as estrelas, os planetas, os satélites, com toda a sua imensidão, sua grandeza e leis, também o cosmos, ou seja, a terra, o mundo aqui próximo a nós, os mares, as montanhas, os vegetais, os animais, o homem, e o microcosmos, ou seja, os micro-organismos, aqueles serizinhos ínfimos e invisíveis a olho nu, a constituição dos elementos, por exemplo. Tudo isso revela muita coisa a respeito da pessoa e da obra do nosso Deus. O autor de tal obra tem de ser infinitamente sábio e poderoso. Essa é a palavra do Paulo Anglada. O apóstolo Paulo, irmãos, ele indica em sua carta aos Romanos que o Criador é digno de adoração. Portanto, ele se revela aos homens, embora ele não seja honrado à altura do que ele merece. Corra comigo para o texto de Romanos capítulo 1. Pode fazer isso? Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 18 a 20, apenas a título de demonstração dessa realidade, eu quero ler com você Romanos 1, 18 a 20, diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo diz aqui, meus irmãos, que podemos conhecer Deus, podemos saber sobre Deus, observando as coisas que foram criadas. O seu eterno poder, os seus atributos invisíveis, a sua própria divindade, e isso se torna manifesto nas coisas que ele criou, diz aí o versículo de número 20. Paulo afirma ainda, meus irmãos, que esses homens são indesculpáveis. No versículo 21 ele diz isso: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. De acordo com o Dr. Warfield, citado por Berkhoff no seu livro Teologia Sistemática, Berkhoff vai citar o Dr. Warfield e ele vai dizer que a revelação natural, ou essa revelação de Deus através da obra criada, também chamada de revelação geral, é insuficiente para comunicar ao homem a sua necessidade de salvação. Olhando para os astros, olhando para o mundo criado, olhando para a grandeza das coisas criadas por Deus, você pode definir que existe um Deus. Você pode até definir traços do seu caráter, como inteligência, sabedoria, santidade, perfeição, beleza,
Você pode perceber quem é esse Deus nas coisas que foram criadas, mas essas coisas criadas são insuficientes para dizer que você é um pecador, para dizer que você precisa de salvação, para dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo. Então é isso que o Arfield vai dizer para nós. Ele diz que é insuficiente para falar ao homem sobre a salvação. Essa criação de Deus, essa revelação da criação, ela é suficiente para revelar os atributos do Criador, porém é insuficiente para revelar o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, direcionado a você, pecador. Permite que o homem conheça ou reconheça a Deus em sua grande e glória criadora, mas também não lhe apresenta o desejo de Deus em salvar você, pecador. O salmista, meus irmãos, ele coloca vida nas coisas criadas ao afirmar que um dia conversa com o outro dia. Ele fala que um dia discursa a outro dia. A palavra discursa, lá na revisada Standard Version, uma versão americana, inglesa, ela vai dizer que ela tem a ideia, aliás, de derramar a fala. A expressão então sugere aqui a infinita variedade com a qual os dias refletem a mente do Criador, indicando um borbulhar irreprimível de uma fonte, borbulhando continuamente ou falando continuamente sobre a grandeza e beleza desse Criador. Observe o verso 3 e 4. O salmista vai dizer: não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, é uma comunicação silenciosa, mas uma comunicação carregada, eivada de verdades, de palavras ditas no silêncio. É assim que Deus se revela através da sua criação. Esse verso pode significar, meus irmãos, que a evidência da criação é um testemunho silencioso. Deus está testemunhando através das coisas que foram criadas quem é o seu ser. É um testemunho silencioso que não depende de palavras para expressar a beleza, a grandeza e o poder do ser divino. O universo, portanto, então, é uma testemunha silenciosa, mas eloquente a respeito da sua origem e, como sempre foi assim, continuará sendo dessa maneira enquanto durar a existência da terra. Sempre haverá essa comunicação da criação de Deus acerca do que ele é. O sol, aqui trazido no enredo da poesia do salmista, nessa construção poética, ele é apresentado de modo tão repentino e enfático, e ele domina o cenário. É exultante, é magnífico, porém, ele é obediente. Se você percebe, diz aí que por toda a terra, no versículo 4, se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins da terra, e de repente o salmista diz: aí ele colocou uma tenda para o sol. Então o sol entra no cenário do salmista. Olha a parte última do versículo 4, aí pôs uma tenda para o sol. Deus lhe indicou o lugar para ocupar o seu caminho, o caminho que ele deveria percorrer. O céu inteiro é mera tenda, é um mero trilho onde o sol caminha e faz ali o seu percurso. Olha o versículo 5 e 6. O qual, o sol, como noivo que sai dos seus aposentos, regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A alusão aqui mais enfática, mais bela e provável que temos é de um casamento. Percebe? Olha o versículo de novo, o versículo de número 5. Apresenta aqui a alusão, a ideia de um casamento humano, onde a figura aponta para um noivo, radiantemente vestido, bonito, e ele sai da sua casa e vai até a casa da noiva para recebê-la. Assim eram os casamentos lá no período antigo, quando você muitas vezes nem tinha um centro próprio para a realização do casamento, mas lá na casa da noiva, ou nos arredores da casa, é que se fazia esse encontro do noivo, onde ele sai de sua casa, bonito, garboso, bem vestido, acompanhado da família, acompanhado dos seus convivas, e ele vai em direção à casa da noiva, e lá, encontrando com a noiva, acontece a festa maravilhosa.
Esse é o brilho que Davi pinta aqui no caminho do sol, dizendo que, como um noivo, ele sai dos seus aposentos, bonito, radiante, e vai ao encontro da sua noiva. Ele cruza de uma extremidade a outra nos céus, e nada refoge ou escapa da sua beleza, do seu brilho, do seu calor. Esse é o brilho de uma disposição festiva da viagem de um noivo, assim descreve o salmista. Meus irmãos, essa sinédoque que ele apresenta aqui, a beleza da criação do universo, é retratado na beleza do sol. Claro que naquela época o conhecimento astronômico era bem menor que o que temos hoje, mas certamente também os irmãos e os viventes daquela época passada, eles tinham também muito conhecimento acerca de astronomia. E Davi, como um grande conhecedor que era também, poderia ter discorrido sobre outras coisas, mas ele para aqui retratando toda a beleza do céu na beleza do sol. Essa figura estupenda aponta para uma revelação tremendamente imensa e perfeita, na qual esse imenso outdoor, visível a todos, ele parece que está pintando assim: os céus cantando a glória de Deus, os céus descrevendo e trazendo uma mensagem poderosa de Deus a mim e a você. Esse grande outdoor de Deus, visível a todos quantos possam passar por ele, e todos passam diante dessa beleza criadora de Deus. Portanto, diz Paulo, ninguém tem desculpa, porque todos percebem, todos veem a beleza, a grandeza da criação, e muitos não glorificam a Deus. Tais homens, diz Paulo lá em Romanos 21, tais homens são por isso indesculpáveis. Trago de volta aqui a citação do reverendo Paulo Anglada, quando ele diz: a revelação natural é, portanto, suficiente para condenar, mas não para salvar. A revelação natural aponta a existência de Deus, mas não fala sobre salvação, e o homem então não se curva diante desse Deus. Ela é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. Devido ao estado decaído do homem, a revelação natural não é nem clara e nem suficiente para que as verdades necessárias à sua salvação sejam compreendidas. Deus se revela na criação, sim. Esta revelação é suficiente para tornar a raça humana indesculpável por não cultuar, por não adorar esse Deus poderoso, mas por causa da queda, ela não é suficiente para a salvação de ninguém. Mas a revelação trazida na criação deveria nos colocar de joelhos, prostrados, deveria nos colocar quebrantados perante a grandeza, a beleza desse Deus augusto, que é o Deus soberano, que se revela pela criação. Segunda coisa que eu quero tratar com você aqui, irmãos, continuando o Salmo, agora a partir do verso 7, a suficiência ilimitada da revelação especial. Enquanto lemos Davi estampando aqui a magnitude da revelação natural, da revelação geral, na sequência nós vemos o mesmo poeta exaltando a palavra revelada, que recebe o nome de revelação especial no estudo teológico. Bacon, um comentarista bíblico do passado, ele diz que independentemente da grandeza das obras do Criador, a palavra de Deus é maior. A religião natural deve ser complementada pela religião revelada. Então, nós podemos ter conhecimento acerca de Deus, mas precisamos uma complementação revelacional desse mesmo Deus para nos trazer o conhecimento do nosso pecado e trazer o conhecimento de um Salvador que nos alcança. Enquanto a palavra silenciosa de Deus não é suficiente para conduzir o pecador ao caminho da salvação, a palavra de Deus, revelada, escrita, ela é necessária para recuperar o homem do seu estado caído. É então, contundentemente, esse testemunho da eficácia da palavra pronunciada que o Senhor Jesus declara: ide e prega o Evangelho. Porque é através da palavra pregada, é através da palavra escrita, é através da palavra registrada e inspirada de Deus, não apenas a palavra estampada no universo, mas a palavra grafada e trazida para nós na Escritura. É através dessa palavra que o homem pecador é convencido do seu pecado
e recebe a Cristo como seu Salvador pessoal. O apóstolo Paulo fala aqui, meus irmãos, e faz algumas asseverações indispensáveis a essa proclamação. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia agora mais uma vez em Romanos capítulo 10. Vamos lá comigo? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 13 a 17, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, é essa palavra revelada, é essa palavra inspirada, é essa palavra escrita de Deus que leva o homem ao conhecimento da sua perdição e que leva o homem também ao conhecimento da sua possível salvação em Cristo Jesus. Ao ler as revelações de Deus nesses dois formatos, tanto o formato geral na criação, quanto o formato especial nas Escrituras, ao ler as revelações de Deus nesses dois formatos, é imprescindível ao cristão para melhor conhecer o seu Criador, Salvador e Senhor. No entanto, uma e outra são por vezes deixadas de lado. Então o cristão precisa sim olhar para a criação, glorificar o Senhor, exaltá-lo e adorá-lo. O cristão precisa sim voltar-se para a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e dela receber o alimento e o sustento, receber dela a confirmação da nossa fé, a certeza da nossa salvação. Mas o que trazemos aqui, meus irmãos, é que tanto uma quanto outra forma de revelação muitas vezes são deixadas de lado até pelos próprios filhos de Deus. A revelação natural nem sempre é lida, ou seja, nem sempre o cristão para olhar para a beleza da criação, glorificar o Criador nas coisas criadas. Temos aquele hino tão magnífico em nosso hinário, o hino 26, Senhor meu Deus, quando maravilhado. E quando cantamos esse hino, certamente a nossa mente caminha e vaga e divaga por lugares belos, maravilhosos da criação de Deus. Mas é preciso que nós também, intencionalmente, caminhando pela praia, andando pela rua, observando coisas, que nós também glorifiquemos a Deus pela beleza da sua criação. Então, muitas vezes, esta revelação geral de Deus, essa revelação natural na criação, estampada diante dos nossos olhos o tempo todo, muitas vezes ela não é valorizada pelos próprios filhos de Deus. A revelação especial, trazida na Escritura, muitas vezes, meus irmãos, também para muitos cristãos, ela é deixada de lado, ela é desvalorizada, a palavra não é lida, embora também esteja disponível diante dos nossos olhos de tantas formas, de tantas maneiras, em tantas versões, especialmente nesses dias nossos, com tantos elementos de comunicação. Quando você pega o seu aparelhinho celular, se você entrar lá no Play Store e colocar lá a Bíblia Sagrada, você vai ter uma infinidade, um número grande de versões disponíveis para você ter a Bíblia na mão. Mas muitas vezes, nem com essa quantidade enorme de textos na mão, nós não paramos para ler, para meditar na palavra de Deus. Davi, meus irmãos, depois de destacar então a revelação natural, com essa exuberante maestria própria do salmista, autor de cerca de 70 salmos aqui no Saltério, ele, como esse grande poeta, se volta agora para destacar o valor da revelação especial que nos é dada através da palavra de Deus, através da Bíblia. Obviamente que nos dias de Davi, a Bíblia não estava completa como nós a temos hoje. Então perceba você, meu irmão, minha irmã, você é um privilegiado. Davi, na sua época, tinha os textos de Moisés e quem sabe alguns textos já começando a ser escritos ali pelo profeta Samuel. Josué tinha deixado o livro de Josué escrito, parte dele. Quem sabe o livro de Juízes também já estava escrito e alguns outros pequenos textos, mas a grande maioria do texto bíblico ainda não havia sido registrado. E nós hoje então temos a Bíblia completa,
Nós somos muito mais privilegiados pela palavra do que foi Davi no passado. Então nós precisamos lembrar disto. Com o cânon completo da nossa Bíblia hoje, de posse da certeza de que toda a Escritura, como diz Paulo, é inspirada por Deus, o cristão precisa então aplicar confiadamente as expressões desse salmo à Bíblia toda. Então, quando você fala aqui, vê Davi falando aqui, que a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, não pare apenas nos escritos de Moisés, como fazia Davi. Mas você pode caminhar e ver a beleza de tudo isso estampada em toda a Bíblia. Davi usa nesse salmo aqui 6 expressões sinonímicas para refletir ou para referir-se à revelação especial de Deus. São eles, só para você lembrar rapidamente, a lei do Senhor, no versículo 7. Quando ele fala lei, aqui a palavrinha lá no hebraico é Torá, é o termo compreensivo para mostrar a vontade revelada de Deus. No versículo 7 ainda, o testemunho do Senhor. A palavrinha testemunho lá no seu original é o seu aspecto de verdade atestada pelo próprio Deus e é também um termo para a sua declaração pactual. É o testemunho de Deus, é a vontade de Deus revelada, atestada, testemunhada pelo próprio Senhor. No versículo 8, os preceitos do Senhor. Preceitos e mandamentos indicam aqui a maneira preciosa e autoritativa de Deus se dirigindo a nós, o seu povo. Ele dando a nós então preceitos, ele dando a nós então mandamentos. No versículo 8 ele usa então tanto a palavra preceito como a palavra mandamento, numa referência à palavra registrada de Deus. No versículo 9 você tem temor do Senhor. A palavra temor ou a palavra reverência ressalta aqui a resposta humana suscitada pela palavra. Ou seja, o homem precisa ler a palavra com temor no coração. Então o temor do Senhor trazido na palavra, vai dizer o salmista aqui, é límpido. E ele permanece para sempre no coração, na vida daquele por quem ele foi impactado. O versículo 9 ainda fala dos juízos do Senhor. A palavrinha juízos lá no original dá a ideia das decisões judiciais do Senhor, que ele registrou com respeito a várias situações humanas. É o juízo de Deus trazido, seja corrigindo, seja disciplinando, seja punindo. Então o juízo ou os juízos do Senhor são verdadeiros e são justos, diz aí o versículo de número 9. Há um comentarista e exegeta cristão chamado Derek Kidner. Ele vai dizer que não se faz distinção exclusiva entre cada uma dessas 6 facetas da revelação. Ou seja, todas elas são faces de uma mesma realidade, a palavra de Deus. Em conjunto, esses termos demonstram o propósito prático da revelação, aplicar a vontade de Deus ao ouvinte, suscitando reverência inteligente, confiança bem fundamentada e obediência detalhada do cristão a essa palavra revelada. É interessante que os irmãos notarem então que cada título acompanhante ele tem uma frase descritiva afirmando o que a Escritura faz. Por exemplo, ele revigora a alma. Se você volta lá para o versículo 7, olha lá, ela revigora ou restaura a alma. Ainda no versículo 7, diz que ela torna sábio as pessoas simples, ou simples. No versículo 8, alegra o coração. Ainda no versículo 8, ilumina os olhos. No versículo 9, dura para sempre. No versículo 9, são totalmente justos. Então são manifestações da palavra atingindo a nossa vida e trazendo essas maravilhas a nós. Esta sessão, meus irmãos, se conclui com a certeza de quão preciosa é a palavra de Deus. Ela é muito mais valiosa do que o ouro, vai dizer o salmista aqui no versículo de número 10. Olha só, muito mais precioso ou desejável do que o ouro, do que muito ouro, purificado, depurado, clarificado. É muito mais doce que o mel, vai dizer o salmista ainda no versículo 10. A coisa mais gostosa que tem é você pegar um favo de mel, mesmo que lambuze sua mão e seus lábios, mas é delicioso você degustar a doçura
daquele favo de mel. Assim, diz o salmista, a palavra de Deus, quando degustada, experimentada pelo cristão, pelo eleito, pelo salvo em Cristo, ela é assim, doce e amável, doce e maravilhosa. Meus irmãos, o cristão se regozija então com o esplendor da criação, a revelação natural, lendo-a como esse outdoor de Deus, falando a nós de maneira tão tremenda, impossível de não ser visto, essa revelação de Deus. Contudo, é a revelação especial, trazida nas Escrituras, e em último lugar, trazida na pessoa bendita de Jesus, que traz para nós a plena satisfação, o alimento e o sustento para todas as horas e situações da nossa vida. Termino aqui, meus irmãos, então, com a última reflexão, a terceira parte da nossa mensagem, a profundidade da revelação aos eleitos de Deus. Elas trouxeram significação e melhor iluminação a Davi, conduzindo ao valor de se observar a palavra. Olha o versículo 11. Depois de Davi pensar na revelação natural, na revelação geral, depois de Davi falar da beleza da revelação especial de Deus ali na sua criação, estamos com problema de som para você. Som, estamos com som, estamos tentando ajustar o nosso som. Alguém pode dar um retorno rápido? Estamos ouvindo. Ok, meus irmãos, então voltando e expondo aqui a terceira parte, a profundidade da revelação aos eleitos. Falamos aqui que Davi, depois de mostrar a beleza da criação, ou da revelação natural, a beleza da revelação especial escrita na palavra, ele fala sobre o valor de se observar essa palavra. No versículo 11 você percebe isso, além disso, ou seja, além da beleza de uma e de outra revelação, o salmista vai dizer, é através dessa revelação que por ela nós somos admoestados, e por isso há uma bela e grande recompensa àquele que se apropria da palavra. Meus irmãos, os eleitos de Deus, eles são admoestados pela palavra. Os eleitos de Deus são levados a guardarem a palavra em obediência. Os eleitos de Deus são recompensados pelo Senhor na observância de sua palavra. Assim como foi com Davi, a palavra de Deus continua fazendo conosco hoje. E a grande bênção em andar nas verdades dos mandamentos de Deus. É isso que Davi diz aqui para nós. A recompensa, a grande recompensa. Davi sabe que ao olhar para a lei do Senhor, se pudéssemos fazer assim como que por um espelho de forma nítida, teríamos a beleza de nos ver ali, impactados, atingidos, trabalhados pela palavra de Deus. Olha o versículo 12, o que Davi reporta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor, absolve-me também daquelas que me são ocultas. Ou seja, tem partes da minha vida, tem partes da minha pecaminosidade que não estão latentes, ou que não estão patentes, que não estão claras, que não estão nítidas para mim, Senhor, mas mesmo nessas áreas recônditas, mesmo nessas áreas escondidas do meu pecar, Senhor, absolve-me, Senhor, perdoa-me. Aqui se tem o equivalente espiritual do verso 6, quando diz, nada refoge. Lá no Salmo, referente ao sol, nada refoge ao seu calor. Aqui da palavra, nada refoge a essa grandeza e suficiência da palavra de Deus trabalhando no nosso coração. Assim como há plenitude na revelação natural, assim também há plenitude na revelação especial. Nada escapa de ser revelado, e é diante desta revelação que o homem tem o conhecimento pleno do seu Criador, e é diante dessa revelação que ele pode mais profundamente conhecer também a si mesmo.
como um pecador, como um fraco, como um miserável, como aquele que precisa e depende de Deus como seu salvador pessoal. Corre comigo, lá para o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, é um texto que você conhece bem também, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Assim é a palavra de Deus para nós. Ela nos deixa nus perante o Senhor, ela nos deixa desvendados perante Deus, ela nos faz conhecer de fato quem somos, na nossa pecaminosidade, na nossa fraqueza, e diz o texto: estamos patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A espada de 2 gumes, dita lá pelo autor de Hebreus, aqui penetrou o coração de Davi. Ao contemplar a beleza da revelação especial, essa revelação traz a ele esse discernimento de quem ele é. Tenho pecados ocultos, a soberba ronda a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim. A consciência de que até mesmo as faltas ocultas estão e são realidades perante o Senhor, de quem, ou diante de quem ele precisa buscar o perdão. Volto a citar Derek Kidner, quando ele diz: foi a lei mosaica que definiu essas distinções internas entre pecado, mas também foi ela que conseguiu fazer com que o pecado algum fosse tolerado. Ou seja, esse discernimento do pecado, a lei dada lá nos dias de Moisés, já é suficiente para nos clarificar isto, mas também essa mesma lei vai dizer: Deus pune, Deus não tolera o pecado, Deus trabalha muitas vezes com juízo na vida do pecador. O eleito, portanto, meus irmãos, ele é advertido pela palavra a ter domínio sobre o pecado e não o contrário. Salmo 19:13 diz aí também da soberba: guarda o teu servo, que ela não me domine. Uma tradução livre de João Calvino poderia ser assim trazida para nós: guarda também o teu servo dos pecados da presunção. Achar que eu sou bom demais, achar que eu conheço o Senhor e está tudo certo. Eu preciso de um coração quebrantado. O hebraico entende aqui, meus irmãos, literalmente pecados que borbulham. Pecados que muitas vezes são agravados e não meramente uma atitude separada na vida do indivíduo, mas pecados que estão borbulhando em nosso ser. Pela expressão pecados de presunção, Calvino quer dizer então que as transgressões são notórias e são evidentes, acompanhadas de um soberbo desdém e quem sabe de uma atitude obstinada em relação às pessoas ou em relação ao próprio Deus. Davi conclui aqui essa linda peça poética, pedindo a Deus ainda mais expressamente que ele fosse fortalecido pela graça de Deus e, portanto, capacitado a viver uma vida reta e santa. Olhe o último versículo, o versículo 14, quando ele vai dizer assim para nós: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Na versão NVI, ele vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Pela palavra aceitável ou aceitáveis, Davi mostra que a única regra do bom viver é que os homens se esforcem por agradar a Deus e serem aprovados por Ele. Apreciar, meus irmãos, a revelação de Deus, seja a revelação natural ou geral, ou seja a revelação especial, registrada na Escritura e ultimamente manifesta em Cristo Jesus, coloca-nos como eleitos de Deus numa posição de adoração e numa posição de um coração quebrantado. Que Deus possa continuar falando conosco através dessas duas vias da sua revelação, seja a natural, seja a especial. Termino aqui, meus irmãos, dizendo que o ser humano é indesculpável, de modo ímpar. Atualmente tem se
as duas maiores formas da revelação divina ao seu alcance. Ou seja, o ser humano pode conhecer as belezas da criação de maneira tão especial nos dias de hoje. Tanto a revelação da criação, quanto a revelação trazida na Escritura. Pode-se conhecer de perto tanto o macrocosmos, como os microcosmos de Deus. Pode-se ter ao alcance de praticamente qualquer pessoa a palavra de Deus em tantas versões e formatos diferentes em nossos dias. Querido irmão, querida irmã, ande na revelação de Deus. Glorifique o Senhor pelas suas revelações. Adore o Senhor pela maior revelação que Ele nos deu na pessoa bendita de Jesus. Que Deus enche o seu coração com a sua palavra, que Deus traga a você a alegria de poder conhecer a revelação especial do nosso Deus.